Olá, começa agora a entrevista coletiva, aqui pela Band Triângulo, falando para mais de 103 municípios, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Sudoeste de Minas Gerais. Aqui comigo hoje, Pedro Lacerda, presidente da FIENG. Obrigado pela presença, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E também o nosso colega aqui de casa, Elcio Fonseca, jornalista Elcio Fonseca. Obrigado por atender nosso convite, Elcio. Obrigado, Gregório. Bom, Pedro Lacerda, nós queremos saber um pouquinho dele. Pedro Lacerda, há 25 anos, assumiu a frente da empresa da família, a Gráfica Brasil, e tem escritórios em Brasília, Belo Horizonte, Franca, e também é um dirigente classista bastante atuante e não sei onde ele arruma tanto tempo, porque além dessas empresas ocuparem bastante do seu dia a dia, ele ainda está em reuniões no município, em reuniões nas cidades da região, em reuniões em Belo Horizonte e ainda viaja para o exterior. Como é que você consegue lidar com essa gama de atividades, Pedro? Bem, primeiramente a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente conta com uma boa equipe. Acho que nós temos a nossa empresa, como também nas entidades, uma boa equipe que dá suporte e que te monitora, né, e te minimiza a sua ausência nesses momentos importantes empresariais e também sindicais. Não só a FIENG, mas também G7 e outras entidades de classe você acaba participando. A gente tem participação ativa, né, como você disse, tanto na Federação das Indústrias, como no G7, e, enfim, né, no mundo empresarial, que realmente a gente acredita que com a nossa participação, com a voz ativa, nós buscamos mudanças para o mundo que a gente acredita. Então, realmente, estamos tentando fazer um trabalho para melhorar as condições socioeconômicas, tanto da nossa cidade, região, como do nosso estado e país. Pedro, aproveitando essa deixa, já que estamos falando em mundo, eu queria falar sobre isso com você. Você acha que existe uma maneira de conduzir a economia local? Talvez existe um padrão internacional, parâmetros que você trouxe do exterior aqui para Uberlândia, para Minas Gerais como um todo? Olha, toda e qualquer visão que você vê fora do país, você tenta talvez trazer o que há de melhor lá. Vamos citar alguns exemplos. As cidades progressistas da China, por exemplo, quem visita Xangai, quem visita Pequim, quem visita Hong Kong, Guangzhou, enfim, são N cidades que realmente você vai num ano e volta no outro ano, você fala, uma cidade está totalmente diferente. Ou seja, eles realmente constroem e realmente atraem o desenvolvimento econômico com muita força. Logicamente, eles são mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Hoje o Brasil está com em torno de 200 milhões. Quer dizer, é um diferencial grande. Eles são, no mínimo, 8 vezes maiores que o Brasil. Mas o que você vê lá de pujança, de vontade de fazer, de crescer, de tirar as pessoas do campo para realmente dar uma condição de vida melhor, realmente é algo que se vê, que brilha os olhos. E o governo funcionando, ou seja, o governo não atrapalhando, porque aqui no Brasil, infelizmente, a burocracia atravanca qualquer investimento, seja ambiental, seja de crédito, a dificuldade de conseguir capital de giro, a dificuldade de você homologar um produto, seja no Inmetro, seja na Anvisa, ou seja, a dificuldade empresarial aqui no Brasil, ela é multiplicada por 10 quando você quer abrir um novo investimento. E essas missões empresariais para o exterior, principalmente para a China, para a Ásia, que vocês têm participado muito, elas têm surtido efeito? O empresário mineiro, que é aquele mais reservado, devagarinho, o come quieto, ele tem aceitado essa transição, essa negociação? Olha, nós temos praticado uma palavra que hoje é em voga, né? Ou seja, parceria. Hoje, quando você tem um novo produto, você talvez quer comprar um insumo que vem da China, você quer comprar uma parte do seu produto que vem da China, ou o próprio insumo da sua indústria. Então, assim, vamos citar, por exemplo, indústria de computadores. Muitas vezes a placa interna vem da China e você acaba de montar ela no Brasil. Você tem, por exemplo, um sapato, você compra o solado vindo da China, ou o cadarço, dando um exemplo genérico para que o nosso telespectador entenda que hoje a cadeia produtiva no Brasil, certos insumos não compensa produzir aqui, compensa realmente importar, porque o custo Brasil impacta negativamente no custo final do produto brasileiro. E, se vocês me permitem, quero dar mais um detalhe. Para o governo federal, para o governo estadual, a indústria fraca nacional, talvez é até vantajoso,
para eles, porque eu estou falando uma coisa aqui que realmente eu posso até polemizar muito, mas é verdade. Por que falar uma empresa fraca é interessante? Então, porque, deixa eu explicar a minha linha de raciocínio que eu tenho visto, inclusive, nessas visões que a gente vai lá para fora. O governo, quando quer atrair uma indústria, ele está preocupado com duas coisas: com geração de mão de obra e geração de impostos. Perfeito? Isso. Vamos pegar agora um produto importado. Ele, em tributo, ele arrecada muito mais para o governo do que um produto nacional. Vamos pegar um exemplo recente, que saiu aí, inclusive, em toda a grande imprensa, o PlayStation 4, que é um produto inovador, que saiu agora no mercado americano, foi lançado lá. Ele chegou no mercado americano a $700. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil chegou a R$4.500. Ou seja, com a carga tributária que ele entrou no Brasil legalmente, ele arrecada muito mais impostos do que se fosse um PlayStation 4 produzido no Brasil. Porque quando você agora quer produzir um produto eletrônico, existe a lei do bem. Uma lei que o governo agora inventou, que quando você quer produzir algum item eletrônico, você tem algum diferimento de impostos. Então, por exemplo, vamos pegar o iPad ou o iPhone que está sendo produzido pela Foxconn no estado de São Paulo. O incentivo é de pagar somente 2% de ICMS nesse produto. E aí você fica pensando, se o celular custar R$1.000, você vai arrecadar quanto de imposto? Simplesmente R$2. Se ele for importado, quanto que vai custar? Muito mais imposto para o governo. Então, a indústria está sofrendo uma guerra com o próprio governo. Então, o próprio governo está paralisando e atrapalhando o desenvolvimento das indústrias brasileiras. Infelizmente, a carga tributária no Brasil é uma coisa absurda que desmotiva, né, a perenidade da indústria brasileira. Nós temos visto agora os Estados Unidos reagir positivamente. Inclusive, recentemente, teve uma participação de 2 uberlandenses numa reunião com Obama, onde foram convidados pouquíssimos empresários do mundo e onde os Estados Unidos falou que eles querem voltar a ser a planta industrial do mundo. Estão dando $60 mil por ano de desconto em impostos para qualquer emprego gerado. Ou seja, se você gerar um emprego, você ganha isenção de $60 mil de impostos na sua indústria. Você tem como indústria 30% de desconto na energia. Você tem facilidades de fazer o licenciamento ambiental, você pode fazer programado a sua questão ambiental. Ou seja, eles estão dando condições de realmente voltar a se investir nos Estados Unidos, como outros países fazem isso. E o Brasil, infelizmente, até hoje não tem uma política industrial para atrair grandes investimentos e grandes produtos que hoje estão em voga no mundo. Bom, Pedro, eu vou te pedir licença, você e o Elcio, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Entrevista Coletiva. Voltamos daqui a pouco para falar sobre isso aí. Mão de obra, valorização de mão de obra, como treinar mão de obra, principalmente nesse momento que o Brasil tanto carece de profissionais em todos os setores. Mas é daqui a pouco, depois do intervalo comercial, aqui na Band Triângulo. Bom, estamos de volta aqui na Band Triângulo com entrevista coletiva. Hoje ao meu lado, Elcio Fonseca, nosso amigo aqui da casa, nosso companheiro aqui de trabalho, apresentador do Brasil Urgente, todas as tardes aqui na Band Triângulo, e o nosso convidado, Pedro Lacerda. Eles deram um nome muito grande aqui, Pedro, eu resolvi resumir, porque todo mundo te conhece, não só em Uberlândia, ele como assim na região, como Pedro Lacerda. É o nome de guerra, é esse mesmo, Pedro Lacerda. Bom, antes do intervalo eu falei sobre esse problema de mão de obra. Hoje o pessoal fala que falta profissionais técnicos na área de alvenaria, na área de marcenaria, técnico em mecânica, ou seja, onde estão esses profissionais? Olha, infelizmente o Brasil investiu muito na educação básica e muito na educação do terceiro grau, que é as faculdades, e esqueceu de ter cursos técnicos. Isso realmente trouxe um vácuo, né, para as indústrias, para o comércio, enfim, para o agronegócio, porque hoje falta técnicos no Brasil. Hoje a população preocupa em ter uma faculdade e muitas vezes a faculdade não ensina ela a trabalhar
naquele setor econômico que ela escolheu para como profissão. Então, realmente, estamos tendo alguns projetos e produtos via Senai, via Senac, que realmente é um projeto em parceria com o governo federal, que é o Pronatec. E realmente a gente está tratando dessa possibilidade de formar mais técnicos para o mercado empresarial. Então, realmente, há uma defasagem muito grande, só que em Uberlândia, por exemplo, os números estão crescendo e a gente está ficando também satisfeito com o que está acontecendo, ou seja, é preciso fazer mais? Sim, mas estamos reagindo em parceria com o governo federal nessa questão de cursos técnicos. Ô Pedro, a gente percebe, infelizmente ainda hoje, que os jovens recém-formados, eles ainda enfrentam dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, mesmo com essa falta de mão de obra, quando há esses recém-chegados aí ao mercado, eles não conseguem se inserir imediatamente, não conseguem fixar ali naquele emprego. O que será que acontece? Olha, como eu disse anteriormente, a faculdade, ela não está formando para o mercado de trabalho. Ela está formando simplesmente a parte acadêmica. Ou seja, eu acho que a faculdade, inclusive, ela tinha que ter uma mudança na grade curricular. Eu acho que os cursos teriam que ter, inclusive, a administração embutido, uma parte, um período, para realmente um médico saber fazer a gestão do seu consultório, fazer a gestão da sua carreira por toda a sua vida, até financeira mesmo. Estou dando exemplo do médico, porque muitas vezes o médico ele acaba recém-formado, ele sabe operar, mas a vida pessoal dele, financeira, acaba tendo problemas. Você pega, por exemplo, um economista, ele talvez sabe a parte acadêmica, mas não sabe a parte prática. Então, por exemplo, ele entra para dentro de uma indústria, para dentro de um comércio, ou para dentro de uma empresa, ele tem dificuldade até de entender o emaranhado de leis, de normas, de burocracia excessiva que o nosso país tem. Mesmo porque as pessoas, quando são trabalhadoras, pensam assim, eu vou montar meu próprio negócio que eu sei mais do que o meu patrão. Sim. E aí a hora que você vê a parte burocrática, a parte fiscal, tributária, contábil, inviabiliza e dificulta muito, né, o dia a dia de uma pessoa recém-formada. Né? Vamos pegar um engenheiro, por exemplo. Muitas vezes ele é formado, sabe fazer a planta, sabe fazer no operacional. Na obra, que realmente ele vai sentir a dificuldade de realmente de construir um prédio ou uma casa. E aí que entra, talvez, a importância do estágio, que realmente teríamos que ter mais estágio no Brasil, teria que na grade curricular ter um período que realmente ele conhecesse e estivesse dentro da empresa. Hoje existe estágio? Existe, mas são períodos pequenos. Em muitos cursos, por exemplo, o professor proíbe ou a grade curricular dificulta um economista, por exemplo, a fazer estágio no seu segundo, terceiro, ele vai poder fazer estágio só no último semestre da sua faculdade. Quer dizer, por que não, na medida que ele foi estudando, ele foi tendo a oportunidade de fazer um estágio? Mesma questão no direito. O direito também, ele não pode fazer estágio antes do quarto ou quinto período, dependendo da faculdade. Então, realmente, o Brasil tem que repensar. Queremos pessoas para o mercado de trabalho e não pessoas para simplesmente ter um canudo na mão. Na década de 80, nós tivemos aí algumas escolas estaduais, principalmente em Uberlândia, em algumas cidades da região, nós tínhamos aí os cursos técnicos, que era marcenaria, mecânica, eletrotécnica, eletrônica. Isso ajudava a colocar profissionais no mercado. E lá no exterior, França, a Alemanha, a Inglaterra também passaram por isso, ou seja, começaram a produzir muitos doutores e poucos trabalhadores. A questão do mestre, vamos dizer assim, realmente ele está sumindo. Hoje você com uma pessoa que sabe talhar uma madeira é raridade. Né? Uma pessoa que hoje é um mestre de obra que antigamente existia, que fazia um castelo, fazia uma obra de arte na construção civil, hoje é raridade. Ou seja, realmente o mestre ele está sumindo, mas existe, principalmente na Europa, né, alguns cursos específicos onde valoriza essa questão do curso técnico e a pessoa é tida como mestre. Recentemente, até alguns setores econômicos tentaram achar um jeito de valorizar a profissão que depende da cadeia produtiva dela. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nenhum pai hoje quer que o filho seja criado para ser servente de construção. Nenhum pai hoje quer que o filho seja
educado para ser um pedreiro, né? Então, assim, muitas vezes até o setor econômico, a construção civil, ela se preocupou em talvez em mudar o nome da profissão. Por que chamar o pedreiro de pedreiro e não talvez de mestre da arte da construção civil? Dando um exemplo aqui que a gente participou desse estudo e você vê que realmente é necessário a gente valorizar esse profissional intermediário, vamos dizer, entre a faculdade, entre o doutor e entre a educação básica. Ou seja, em vez de porteiro, seria um atendente de pessoas ou visitantes? Mais valorizado, né? Tendo realmente o valor do seu trabalho, ele tendo as condições econômicas contingentes, né, com o que ele merece, como todo e qualquer ser humano, ser valorizado por que ele faz, ou seja, ter um trabalho digno, reconhecido, tanto economicamente como socialmente. Bom, Pedro e Elcio, mais uma vez vou pedir licença a vocês, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre Triângulo Mineiro, emancipação, eleições em 2014, se Pedro Lacerda tem alguma pretensão política em 2016 aqui na região. Mas isso é para depois do intervalo comercial, aqui no Entrevista Coletiva pela Band Triângulo. Voltamos daqui a pouco. Entrevista Coletiva está de volta aqui pela Band Triângulo. Hoje com o Elcio Fonseca, nosso amigo aqui da casa, apresentador do Brasil Urgente, e também o empresário e também presidente da FIENG Regional Vale do Paranaíba, Pedro Lacerda. Pedro, Vale Paranaíba, nós vimos aí, a história conta que Uberlândia sempre quis emancipar o Triângulo, Uberaba, nós sempre tivemos este sonho embutido aí nessa emancipação da região. E neste ano, os deputados estaduais começaram a criar aí a região metropolitana do Triângulo Mineiro. Como é que a FIENG avalia essa posição hoje? Olha, nós avaliamos positivamente. Eu acho que quando você fortalece, né, a região, quando você interioriza mais ações do Estado, eu acho que isso é importante em todos os fatores. Uberlândia, vamos citar o caso da nossa cidade, Uberlândia, por exemplo, Uberaba também, as cidades metrópoles, tidas como metrópoles em cada região, ela tem um custo muito caro na saúde, na educação, na segurança. Isso inviabiliza, né, o prefeito, ou seja, vai inviabilizando a cidade, onde os problemas sociais aumentam e dificultam, né, o peso, né, dessa máquina toda. Então nós acreditamos que é possível sim fortalecer cidades aqui em torno. Vamos pegar Monte Alegre, vamos pegar Tupaciguara, vamos pegar Prata, Frutal, outras cidades como Cascalho Rico, enfim, outras cidades assim, realmente elas merecem que seja levado para lá algum investimento empresarial, ou seja, fortalecer lá a receita de impostos para que elas diminuam a dependência, né, do Fundo de Participação de Municípios, inclusive diminuam o peso para o governo estadual, que realmente tem essa dificuldade, principalmente em Minas Gerais, onde nós temos 853 municípios. Por enquanto, né? Por enquanto, esperamos, pelo amor de Deus, que não aumente, porque senão o Estado de Minas vai continuar inviável, né, porque são 853 câmaras, são 853 prefeituras, ou seja, o custo do Estado de Minas Gerais, muitas vezes as pessoas perguntam, e difícil um político responder, por que Minas Gerais, na questão tributária, é tão voraz? Porque realmente o custo do Estado é pesado. E muitas vezes as pessoas comuns não fazem essa conta e o político não quer ficar mal com aquele cidadão e aí ele não fala realmente o peso do Estado de Minas Gerais. Então é preciso no Brasil começar a falar algumas verdades, realmente mostrar o peso de certas instituições que realmente encarecem o nosso país, que é o tal custo Brasil. Então, por isso que o Brasil também tem essa carga tributária tão gigante que vai inviabilizando o país a médio e longo prazo. Já se falou e se fala muito até hoje, Pedro, no Triângulo Mineiro como Estado. Você acha que a região tem essa capacidade? É interessante isso acontecer? Olha, eu sou mineiro, nasci em Minas, eu gostaria de continuar mineiro. Né? Eu acho que esse movimento separatista, eu acho que ele não é que ele perdeu força, eu acho que o foco hoje não é esse. Eu acho que nós estamos recebendo alguns investimentos do Estado que vão colocar a nossa região de novo importante para o Estado de Minas Gerais. Por exemplo, não foi à toa que o governador anunciou o gasoduto totalmente mineiro.
né? Eu acho que quando ele comprou essa briga com o Estado de São Paulo, ele falou, não, nós queremos uma Minas forte e não só a região metropolitana de Belo Horizonte. Queremos realmente uma Minas onde todas as regiões sejam fortes e viáveis. Então, realmente, o gasoduto saindo de Betim para ir até Uberaba e com o trabalho nosso, dos nossos deputados, dos nossos prefeitos, trazer o gasoduto até Uberlândia, realmente nós vamos mostrar que realmente esse momento talvez não é necessário da gente buscar esse movimento separatista. Bom, a gente pensava isso no passado, essa separação, mesmo porque não vinham investimentos, apenas a arrecadação saía dessa região, que é uma região rica, que produz de várias indústrias, de produtores agropecuários, e mandava para Belo Horizonte, e lá ia para o norte de Minas ou para outras regiões. Esse papel inverso, ou seja, valorizando e mandando investimento para toda a região, então amorteceu e amenizou um pouquinho essa ânsia de emancipação. Eu acho que o problema é até maior do que isso, Gregório. Eu acho que nós temos ouvido muito falar do Pacto Federativo. Realmente, quando você pega esses números, você quer ver realmente o município onde o cidadão brasileiro vive, o município é penalizado, né? 55% do bolo tributário fica com a União, né? Se eu não me engano, 11% somente vem para o município. E aí 20 e poucos por cento fica no Estado. Enfim, a hora que você vê esse bolo tributário, é injusto com o município, porque quando vem um programa federal, quando vem um programa estadual, sempre há a necessidade da contrapartida do município. E aí encarece mais ainda, dificulta ainda mais para o município. Então, realmente, eu acho que fica um alerta aí para os candidatos a governo, a deputados estaduais, federais, senadores, que é preciso repensar o Pacto Federativo. Os municípios não aguentam mais essa conta, né, que realmente eles estão imputos a pagar. Eu acho realmente desumano para qualquer prefeito ter essa conta gigante para manter uma cidade. Você acha que existe alguma maneira hoje, talvez da FIENG colaborar para um desenvolvimento mais equilibrado das cidades, por exemplo, de Minas Gerais, talvez com salários mais equilibrados também? Isso é possível? Olha, esse ano, 2013, nós realizamos 3 eventos importantes que foram sequenciais. O investimento atrai investimentos. Nós mostramos para as empresas e empresários da região o que está acontecendo de investimento em Uberaba, em Uberlândia, em Patos de Minas, em Santa Vitória, em Ituiutaba, em Patrocínio. Estou dando esses exemplos. Araguari também, esqueci de Araguari. Ou seja, mostramos, realizando eventos, que tem investimento acontecendo. E quando você quer fortalecer, você precisa se preparar. O empresário hoje aqui, ele tem algumas deficiências de certificações, algumas dificuldades de licenciamento de seus produtos, melhoria de processo. Então nós temos que realmente capacitar o empresário e o seu trabalhador para que realmente nós melhoramos o nível, né, empresarial da nossa região. E com isso, o faturamento para vender para uma grande empresa, vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, vamos pegar a Petrobras, que vai fazer a fábrica de amônia em Uberaba. São 2 bilhões de investimento, só na planta industrial. Ou seja, o que vai gerar isso de produto industrial, de comércio, de serviços para essa planta? É uma conta muito grande. Então, 2 bilhões de reais movimentam a economia muito. Então, realmente, e quem está preparado para fornecer com as normas técnicas que a Petrobras exige? Pouquíssimas empresas da nossa região estão preparadas. Então, Gregório, o nosso papel como entidade é esse, de ajudar a fomentar o desenvolvimento econômico. Então, nós treinamos, capacitamos através do Senai, tem parceria com o Sebrae, ajudamos esse empresário a mudar a sua visão e enxergar como ele faz para fornecer para uma grande empresa. Então, esse é o nosso papel. Estamos tentando realizar e esse ano 2014 esperamos que consigamos realizar novos eventos, porque tem mais investimentos acontecendo por aí. 2014 é ano de eleição, ano de Copa aqui no Brasil. Isso pode atrapalhar alguma coisa em desenvolvimento das indústrias? Ou vai facilitar? Não, realmente é um ano que nos preocupa. É um ano que tem um carnaval em março. Isso, infelizmente, o Brasil tem aquela pecha que só começa depois do carnaval. E se em março é pior ainda para a economia. Logo depois
em junho começa a Copa e logo em agosto começa o ano eleitoral, vamos dizer assim, mas as eleições sendo em outubro. Então, realmente é um ano que o país tende a ficar parado economicamente. O faturamento está previsto para ter uma queda e nós estamos preocupados com isso. Para o cidadão brasileiro, é festa, né? Carnaval, Copa, eleição, acaba virando alegrias, mas para as empresas é preocupante e a economia pode dar uma paralisada, embora que tenha algumas ações do governo, né, que estão aí concretizando alguns investimentos. Hoje até pela manhã nós tivemos uma reunião, inclusive do G7, onde tratamos desse assunto e vimos que vai ter alguns investimentos importantes aqui na nossa região do Triângulo Mineiro que vão estar concretizando. A concessionária, por exemplo, que ganhou a duplicação, que ganhou a exploração das rodovias, ela vai ter que fazer investimentos de praças de pedágio, né, de melhorias nas rodovias. Isso vai trazer um investimento. A própria cidade de Uberlândia está investindo, vai investir pesadamente agora no saneamento, no tratamento de esgoto, enfim, se eu não me engano, são mais de 300 milhões de reais de investimento. Os aeroportos que foram, né, receberam a concessão de terceiros, né, realmente eles estão concretizando seus investimentos, ou seja, tudo isso vai movimentar e talvez minimizar o problema econômico que nós vamos ter em 2014. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu quero te agradecer, Pedro Lacerda, por essa presença. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui da Band Triângulo. E, Elcio Fonseca, obrigado pela presença. E vou te convidar de novo, hein? Só não perguntei, não deu tempo de perguntar. Pedro Lacerda não vai ser candidato em 2014, né? Não, isso aí quem faz candidato não é a gente, é os companheiros. Então, realmente a gente tem que saber o nosso lugar e saber que os movimentos não são feitos por nós. Elcio também não vai ser, né, Elcio? Não. Muito menos eu. Nós continuamos na Band Triângulo. Obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Voltaremos no próximo programa. Um abraço, até o próximo.